E no último pregão do Ibovespa, na sexta-feira, acaba caindo quase 2% no único dia, acumulando uma queda de quase 10% no ano. Então a bolsa só vem caindo, enquanto a bolsa norte-americana, a bolsa lá dos Estados Unidos, só vem subindo. O que é que está acontecendo com a nossa bolsa? E enquanto isso, o capital estrangeiro não para de sair. Tivemos recentemente saídas que ultrapassaram bilhões de reais. O dólar também acabou disparando, chegando em 5,35 e chegando no maior patamar desde os últimos anos. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então, quais foram os acontecimentos recentemente que fez a bolsa ter essa queda bem acentuada? Basicamente, o nosso ministro da Economia, Fernando Haddad, acabou dando alguns comentários preocupantes sobre a situação fiscal do país, possivelmente abandono do arcabouço fiscal, o que fez tanto o dólar como o Ibovespa também acabar disparando, sendo que para 2024 a promessa era igualar as contas públicas com basicamente déficit zero. Depois, acabou sendo prorrogado para 2025 e uma estimativa de um pequeno déficit em 2024. Mas não é o que estamos vendo. Agora, em abril de 2024, já passamos de R$1 trilhão de déficit, o mesmo nível praticamente quando estávamos na pandemia. E ao mesmo tempo que temos o maior déficit da história, também temos as maiores arrecadações de impostos da história. Mês após mês vem crescendo a arrecadação, só em janeiro de 2024 foi arrecadado 280 bilhões. Já no trimestre foi arrecadado 657 bilhões, outro recorde histórico. Então o mercado fica com receio. Ao mesmo tempo que tem uma arrecadação recorde, o gasto público não para de aumentar também. Outro ponto é que 2024, no seu volume médio diário de negociações, está o menor patamar desde 2019, então tivemos uma queda inconsecutiva desde 2021. Os estrangeiros estão tirando capital agressivamente e eles representam boa parte de nossa bolsa. E claro que um outro motivo que culminou nessa queda foi os resultados do payroll, ou seja, o relatório do Departamento de Trabalho norte-americano mostrou que foram geradas 272 mil vagas de empregos no setor agrícola, isso no mês passado, enquanto os economistas previam cerca de 185 mil, que poderiam variar, claro, essa previsão de 120 para 258, porém acabou sendo acima do máximo projetado. E acabou também culminando no aumento da taxa de desemprego de 3,9% para 4%, e isso acabou indicando que em vez de 2 cortes nos juros por parte do Fed, agora estão esperando somente um corte no fim do ano. Então a taxa de juros norte-americana, a tendência é que caia menos do que o esperado e se mantenha um pouco mais estável, já que com a geração de empregos acima do esperado, para acabar contendo a inflação, já que mais emprego gera mais renda, mais consumo e acaba aumentando os preços, o Fed acaba sendo mais cauteloso com os cortes nos juros. E abre aspas, ainda esperamos que o Fed corte as taxas em setembro, porém se acontecer outro conjunto de dados, como aconteceu hoje, provavelmente também tiraria a possibilidade da mesa, ou seja, caso venha nos próximos meses outros dados de forte geração de emprego e aumento no salário médio americano, pode acabar dificultando ainda mais o corte na taxa de juros norte-americana, fazendo assim a nossa bolsa ficar menos atrativa, porque lá está rendendo bastante, mais de 5% ao ano, isso de forma totalmente segura, basicamente na renda fixa norte-americana. E nem estamos colocando na ponta da caneta que o dólar tende a se valorizar perante o real, então você ganharia também na valorização do dólar. E isso acaba culminando na saída de capital que temos na nossa bolsa. Sendo assim, a XP acabou dizendo que os dividendos são o melhor lugar para se estar agora. Então, com essa visão que foi passada que o Banco Central possa ter encerrado o ciclo do corte de juros, também o cenário norte-americano indicando essa mesma possibilidade, acaba sendo um cenário hoje em dia que não é bom para as small caps, ou seja, empresas menores e que fica muito mais seguro investir em empresas estáveis e defensivas, já que essas empresas vão continuar lucrando e vão continuar distribuindo dividendos. E a XP acabou elencando algumas ações para este ano. A Alupar com um dividendo esperado de 3,7%, Banco do Brasil com 16,9%, eu já achei demais, um dividendo muito fora da curva, provavelmente por volta de 9 a 10% seria o esperado, a Semig com 9%, Copasa com 10,4%, Copel não colocaram a previsão, o Itaú com 7,6%, Petrobras com 21%, a TIM com 8,4%,
a Vale com quase 12% e a Vivo com 10%. Então as empresas previdenciárias estão vindo muito forte na questão de dividendos. Outro ponto é que geralmente as empresas que mais oscilam são as small caps, porque a taxa de juros alta, o crédito fica mais caro e geralmente essas empresas menores conseguem créditos mais altos por causa do seu capital, do seu patrimônio, dos seus ativos como garantia. Já as empresas maiores conseguem se financiar mais facilmente e com taxas menores. De qualquer forma, o beta que indica a correlação da empresa com o Ibovespa, quanto mais alto, maior essa correlação. Então essas empresas que têm um beta maior acabam variando mais e junto com o Ibovespa. O Banco do Brasil, por exemplo, tem um beta abaixo de 1, bem menor do que a Petrobras. O Bradesco hoje está com um beta um pouquinho acima de 1, acaba sendo um pouquinho acima do Banco do Brasil, porém, comparado às empresas que mais variam na bolsa, ainda é um beta confortável. Pegando uma Taesa, por exemplo, já o beta acaba sendo bem menor ainda, 0,49. Então, geralmente, essas empresas previdenciárias oscilam menos, caem menos do que o Bovespa e, geralmente, quando sobem também bem acima. Então, acaba te protegendo também contra essa queda e essa volatilidade. Já que a Taesa, por mais que agora deu uma cortada nos dividendos e está passando por um ciclo de investimentos, se pegarmos o seu topo lá em abril, caiu somente 7%, enquanto tem empresas que caíram 20%, 30%, 40%. Isso, claro, com a correção do Ibovespa, que chegou a mais de 130 mil pontos e hoje está a 120 mil pontos. Então, essas empresas servem com a proteção ao acionista, junto com um ótimo dividendo para ir rentabilizando a carteira. Outro fato curioso é que se você pegar os 5 principais bancos, o Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco e Santander, junto com o Banco ABC, que é uma small cap, os 5 estão baratos. Então, geralmente, o setor bancário é o setor mais bem precificado da bolsa e no momento que estamos hoje, a bolsa em queda, 5 opções de bancos baratos que estão abaixo do preço teto. Então, é muito difícil acontecer isso, sinal que a bolsa está com bastante desconto. O Itaú negociado a menos de 8 vezes lucro, Banco do Brasil a menos de 5 vezes, Bradesco menos de 10 vezes e Santander próximo de 10. E o ABC um pouquinho acima de 5 vezes, sendo que temos 4 bancos abaixo do valor patrimonial. E o Itaú 1,44, que está também perto da sua mínima nos últimos 10 anos. Então, de fato, hoje, nos setores mais sólidos na bolsa, ainda tem bastante desconto. E por que é importante comprar essas ações de dividendos, onde o seu principal retorno vai vir justamente da distribuição de proventos num preço atrativo? Porque se você pegar o Banco do Brasil, por exemplo, por mais que você comprou 10 anos atrás a R$12, hoje está 27, deu um pouco mais de 100%, se for contar os dividendos, deram 257% de rentabilidade. Então, seu principal retorno vai vir dos dividendos e quando a bolsa está barata como está hoje, várias opções atrativas, a tendência é que você consiga uma ótima rentabilidade no longo prazo. Quem comprou o Banco do Brasil a R$12,50 10 anos atrás, teria hoje 117% de rentabilidade. Então, uma valorização de 117% em 10 anos equivale a 8% ao ano. Então, realmente, foi bem abaixo, principalmente da renda fixa. Porém, como uma empresa que distribui um bom dividendo, seu retorno foi 257%, que acabou gerando 13,5% ao ano, acima da renda fixa e comprando a qualquer preço há 10 anos atrás. Então, nesses momentos de bolsa em crise, é o melhor momento para acumular ações. No longo prazo, a rentabilidade é muito maior, principalmente quem investe pouco e precisa aproveitar esses momentos. Porque se comprar quando a bolsa vira modinha e está em alta, você compra ativos caros, a bolsa acaba tendo uma correção, acaba caindo, e você não tem um bom dividendo e acaba até mesmo saindo no prejuízo em algumas ações. Outro ponto é que quem comprou o Banco do Brasil a R$12,81 em 2014, o dividendo projetado líquido para 2024 é R$2,60. O bruto seria R$2,94, tirando os 15% de imposto, chegaria em R$2,60. Dividido por 12,80 lá em 2014, então hoje a pessoa teria recebendo um dividendo de 20% com base naquele aporte há 10 anos atrás. Então seu yield on cost vai aumentando, por isso que não faz sentido vender boas empresas que pagam bons dividendos e crescem lucros. É a mesma coisa que você vender a sua melhor vaca leiteira. Claro que isso não se aplica para empresas voláteis que não pagam dividendos e seu principal retorno vem em si da cotação e da valorização. Pegando a Melius, por exemplo, não é do setor previdenciário, é um setor bem arriscado. Chegou a bater mais de R$120, hoje está praticamente 5, então você teria perdido praticamente 90% do que investiu, e mesmo se você comprou em 2020 e colheu essa alta de quase 1000%, se você não vendeu, devolveu tudo para o mercado e saiu no prejuízo. Então não tem os dividendos para ir entrando no seu bolso e amenizar o risco.
Então fique atento a essas empresas de oportunidades. Até mesmo grandes investidores investem nelas, porém acaba realizando lucro e investindo em ações previdenciárias para potencializar o ganho. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.